Olá, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Nura Tarek Ali Abdelaziz, sou autora principal do trabalho O Impacto da Perda Auditiva na Socialização de Crianças com Sífilis Congênita. O trabalho foi feito em associação com Maria Luísa Mirelli Duarte, João Marcos Pereira Neiva Rodrigues, Alexandre Eustáquio de Almeida Rezende Filho, Isabela Martins Canuto Pontes da Silva, tudo isso feito pela supervisão da doutora Juliana Alves Pereira Rodrigues. Somos todos vinculados à instituição Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Uniceplac. Antes de tudo, é interessante entender um pouquinho o que é a sífilis. Então, a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. É importante evidenciar que esse quadro pode ser transmitido via placentária e acometer o feto, desencadeando um quadro de sífilis congênita. É importante dizer também que as gestantes elas devem ser submetidas ao processo de investigação da sífilis, e quando essa mulher realmente é portadora dessa condição, é importante submeter as mesmas para tratamentos para garantir a preservação da saúde do feto. Além disso, é importante entender que a sífilis pode ter várias consequências com relação ao processo de gestação e com relação ao desenvolvimento pós-natal da criança. Alterações na gestação estão relacionadas normalmente ao parto prematuro e ao aborto espontâneo. Com relação à consequência pós-natal, ela se encontra mais relacionada ao retardo do crescimento da criança, está relacionada também ao processo de perda auditiva, de lesão óssea e a um quadro crônico de anemia. Com relação aos nossos objetivos, é interessante dizer que os nossos objetivos gerais consistem em compreender a sífilis congênita na atualidade, lembrando que a incidência e a prevalência dessa condição vem crescendo cada vez mais, e temos também a questão dos nossos objetivos específicos, que é entender o impacto da sífilis congênita com relação à qualidade de vida das crianças acometidas por essa condição, em especial no que tange à perda auditiva e o processo de socialização. Com relação à metodologia, a gente acabou utilizando determinadas bases de dados para a composição da nossa revisão bibliográfica, buscando artigos na Cielo, BVS, Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmicos. Com relação aos nossos critérios de busca, a gente acabou visando textos completos em inglês e português, buscando publicados nos últimos 5 anos. Tendo o título e o texto mesmo em si, todos condizentes com a temática. No final, foram selecionados cerca de 5 artigos para o nosso trabalho em si. As nossas palavras-chave é sífilis congênita, perda auditiva e o processo de socialização. Bom, é interessante a gente indicar que a audição ela é crucial para o processo de comunicação. E assim, ela vai ser importante também para o processo de socialização do indivíduo. Então, de forma resumida, é interessante a gente entender que a audição é a base da comunicação e a comunicação é a base da socialização. A gente pode entender, então, que o processo de comunicação vai ser muito importante para o desenvolvimento da criança em todos os seus âmbitos funcionais. Não apenas da criança, mas para todos os indivíduos mesmo. Além disso, a gente pode perceber que a sífilis ela tem uma importante associação com a questão da perda auditiva. E normalmente isso vai acabar sendo causado por lesões nas estruturas do ouvido interno. E isso pode estar relacionado de forma mais específica a lesões do nervo auditivo e a lesões das células ciliadas. A gente pode entender também que a questão da sífilis congênita associada à perda auditiva, ela pode acontecer de forma precoce ou pode acabar acontecendo de forma tardia. Então, a alteração auditiva é o achado clínico mais frequente em crianças com mais de 1 ano. Além disso, é importante a gente submeter a criança com relação ao acompanhamento auditivo dela, fazendo exames auditivos relacionados mais à questão da eletroacústica e a exames eletrofisiológicos. Além disso, garantir também um tratamento para a infecção mesmo em si da sífilis congênita nessa criança. De forma mais resumida, então, é interessante a gente concluir a nossa abordagem dizendo que é de extrema importância, de extrema relevância a gente fazer essa investigação das mulheres gestantes, porque a partir do momento que a gente acaba tratando as mulheres na gestação, a gente consegue diminuir os riscos de acometimento do feto e automaticamente preservar a saúde desses indivíduos, dessas crianças, tentando diminuir também os riscos mediante a complicação
da sífilis congênita. Além disso, é interessante a gente fazer uma divulgação com relação à importância da utilização de preservativos mediante as relações sexuais, porque a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível. Então, a partir do momento que a gente tem a utilização de preservativos, a gente não vai diminuir apenas a incidência da sífilis, mas a incidência de demais doenças sexualmente transmissíveis, como é o caso, por exemplo, da gonorreia, como é o caso também do HIV e muitas outras. Então, é exatamente isso, fazer um tratamento importante com relação à gestante acometida por esse quadro patológico, uma investigação e um tratamento importante com relação à criança, com relação também à investigação das suas vias auditivas, para que assim a gente possa estabelecer um processo de comunicação saudável e automaticamente ter reflexos importantes no processo de socialização dessa criança no ambiente. Aqui estão as nossas referências bibliográficas e desde já eu agradeço pela atenção.